Em março de 2022, Megan Marom, uma professora de inglês do ensino médio, saiu para uma caminhada em Stockbridge, Massachusetts. Ela havia planejado uma escapada para si mesma na quietude das árvores, tirando um tempo para relaxar de um ano letivo particularmente agitado. O único problema era que o clima naquele dia estava longe de ser agradável. Enquanto tempestades se formavam, chuva congelante, vento e neve castigavam a cidade de Stockbridge. Não demorou muito para Megan desaparecer e sua família não acredita que ela tenha ido ao parque naquele dia por vontade própria. Eles acreditam que ela foi sequestrada. Nenhum dos amigos ou familiares de Megan acredita na história oficial da polícia, e as montanhas de evidências sugerem que Megan pode ter sido assediada, perseguida ou pior. Megan Maroney era um tanto quanto peculiar. Ela era muito excêntrica, era uma de suas características que seus amigos mais amavam nela. Ela não tinha medo de ser a pessoa que queria ser. Ela era estranha, excêntrica, talvez até um pouco repulsiva para algumas pessoas, mas Megan era incrivelmente gentil, amorosa e sempre tinha o melhor interesse dos outros em primeiro lugar em sua mente. Megan era o tipo de pessoa em quem qualquer um podia confiar. Seja você um amigo antigo ou novo, Megan estava lá para você. Ela também era uma pessoa difícil de não amar. Ela não tinha nenhuma má vontade para com ninguém, pelo que eu podia perceber. Bem, com a exceção de um homem, mas sobre ele mais tarde. Megan tinha um amor profundo por crianças e sempre quis garantir que elas tivessem a melhor chance na vida. Quando você pensa em um professor de ensino médio, pode imaginar um homem ou mulher de meia idade que está realmente no limite, esperando e rezando para que os meses de verão cheguem mais rápido. Mas Megan não era esse tipo de pessoa. Ela amava cada momento que tinha com seus alunos. Ela tinha uma verdadeira paixão por educar a próxima geração, e esse entusiasmo mostrava. Ela sempre fazia o seu melhor para manter seus alunos engajados e interessados no trabalho que ela preparava para eles, criando maneiras interessantes e únicas de apresentar suas lições e palestras. Sendo professora de inglês, ela tinha uma profunda conexão com a literatura e a palavra escrita. Ela era conhecida por seu amor à poesia e um comentário de um de seus amigos próximos afirmou que ela tinha poesia colada por todas as paredes de sua casa, presumivelmente poesia que ela mesma havia escrito ou poemas com os quais ela se conectava de outros escritores. Ser amigo ou colega de Megan era realmente um presente. Todos os seus entes queridos ecoaram esse sentimento, mas nem todos na vida de Megan eram tão amigáveis e cuidadosos. Na verdade, um homem em particular aproveitou todas as oportunidades para garantir que a vida de Megan, particularmente sua vida profissional, fosse o mais miserável possível. Esse homem era verdadeiramente desprezível e aproveitava todas as oportunidades para atormentar Megan. E algumas pessoas acreditam que esse homem pode ter estado disposto a ir longe para silenciar Megan de uma vez por todas. É claro ver que Megan era uma mulher muito extrovertida e apaixonada, mas seu modo de vida único combinado com sua personalidade usual era um pouco de gosto adquirido para alguns de seus pares. Seu entusiasmo infantil pode ter sido um pouco demais para algumas pessoas lidarem, mas seus amigos lembram disso como um de seus atributos mais preciosos. Megan começou a lecionar na Shaker High School em Nova York por volta de 2018 ou 2019. Ela era solteira e morava sozinha em Del Mar. Ela sempre buscou vários relacionamentos, mas aos olhos de Megan, ela temia que um compromisso de longo prazo simplesmente não estivesse em seu futuro, embora isso não fosse por falta de tentativas. Megan, com 42 anos, era uma alegria estar por perto, mas parecia que ela sempre conseguia atrair o tipo errado de parceiro. Ela havia sido magoada por mais homens do que gostaria de contar, mas tudo o que ela realmente queria era encontrar um marido e começar uma família. Mas para Megan, isso simplesmente não estava nas cartas. Ela sempre falava sobre seu amor por crianças e como desejava desesperadamente ter um filho próprio. E à medida que os anos avançavam, o peso de seu desejo de começar uma família começou a arrastá-la para baixo das maneiras mais sombrias, com algumas descrições dos últimos momentos de Megan, sugerindo que ela pode ter caído em uma profunda depressão. Mas, na verdade, isso era o menor das preocupações de Megan em 2022, quando um ano escolar normal se transformaria em um pesadelo. Infelizmente, não sabemos todos os detalhes do que aconteceu.
Grande parte dessas informações foi retida pela família dela para proteger sua privacidade, ou ela simplesmente nunca as compartilhou em primeiro lugar. Tudo o que sabemos é que Megan tinha sérios problemas com um de seus colegas, um colega do sexo masculino. Quando os investigadores falaram com o irmão dela, ele explicou que não sabia a história completa, mas sabia que um dos colegas de trabalho dela causou-lhe muita angústia. Outro amigo de Megan escreveu uma memória sobre ela intitulada Fragmentos de Megan e entrou em um pouco mais de detalhes, mas ainda se recusou a explicar a totalidade da dor com a qual Megan estava lidando. Tudo que consegui juntar é que Megan teve vários encontros com esse homem e ele parece ter feito com que ela temesse por sua vida. De acordo com um artigo do Daily Mail, Megan estava supostamente sendo brutalmente assediada e intimidada, aparentemente diariamente por esse homem. Se eu tivesse que adivinhar, o contexto de algumas dessas alegações parece sugerir que o homem pode ter se interessado romanticamente por ela, mas isso é puramente um palpite. Seja lá qual fosse o problema dele, Megan não estava interessada, e ela deixou isso claro várias e várias vezes, mas ele simplesmente não entendia a mensagem. Com o passar do tempo, seus comentários e ameaças só pioraram. A situação se tornou tão grave que o conselho escolar ofereceu a Megan a possibilidade de tirar o resto do ano de folga, chegando até a oferecer pagamento durante esse período. Megan aceitou esta oferta e parece que ela fez planos para trabalhar para a escola pelo resto deste ano. Depois, ela planejava partir e voltar para seus amigos e família que moravam em Washington. Segundo um amigo, a escola estava desgastando Megan como uma lixa e ela mal podia esperar para sair de lá. Nas semanas que antecederam o crime, o comportamento alegre e peculiar de Megan havia sofrido uma queda. Esta mulher, outrora alegre e despreocupada, agora era um fragmento de seu antigo eu. Com seus amigos dizendo que suas emoções haviam se desarticulado e algo dentro dela havia quebrado. Não sabemos se o peso dos seus problemas na escola havia se tornado mais do que ela poderia suportar, ou se havia muito mais acontecendo do que qualquer um poderia ter conhecido. Mas durante seu tempo livre, Megan decidiu visitar um de seus amigos em Nova Orleans. A amiga estava profundamente preocupada com ela, então ofereceu passar algumas semanas juntas com Megan para ajudá-la a se reerguer e garantir que ela estava bem. A amiga não via Megan pessoalmente há cerca de 2 anos, considerando que elas viviam a mais de 1000 milhas de distância. Mas quando Megan chegou, sua amiga mal a reconheceu. Megan havia perdido uma quantidade séria de peso e havia sido consumida por sua ansiedade. Enquanto ela mantinha uma frente forte por fora, por dentro, Megan estava lutando para manter a cabeça acima da água. Seus amigos dizem que ela estava muito nervosa, agindo de forma paranoica, e qualquer barulhinho a fazia saltar da pele, quase como se alguém ou algo estivesse atrás dela. Megan passou as semanas seguintes passeando por Nova Orleans, vendo todas as belas paisagens que a cidade tem a oferecer. Mas não demorou muito, era hora dela ir embora. Mas, em vez de voltar direto para Nova York, Megan havia planejado ficar em Stockbridge, Massachusetts, por um tempo, limpando a cabeça por algumas semanas a alguns meses antes de fazer suas preparações para arrumar suas coisas em Nova York e partir para Washington para estar com sua família mais tarde, em junho. Mas, infelizmente, Megan nunca teria a chance de ver sua família novamente. Na verdade, Megan nunca deixaria o estado de Massachusetts. Megan estava hospedada no Red Lion Inn em Stockbridge. Na manhã de domingo, 27 de março, ela pediu a um funcionário da pousada direções para a Church Street nas proximidades. O problema é que havia 2 ruas com o mesmo nome a poucos quilômetros uma da outra. Uma dessas ruas estava localizada em Lee, enquanto a outra estava localizada em Stockbridge. O funcionário deu a ela instruções de como chegar ali, mas o amigo de Megan acredita que ela pretendia ir para a rua da igreja e Stockbridge, pois ficava ao lado de um cemitério, um lugar que Megan costumava frequentar para se conectar com os espíritos daqueles que já haviam partido. Megan tinha a crença de que podia se comunicar com a energia e os espíritos daqueles que já não estavam mais entre nós. Isso a levava a fazer frequentes visitas a cemitérios em sua área local e nas cidades que visitava, encontrando paz na presença dos queridos que partiram. Megan agradeceu ao funcionário e seguiu em direção à rua da igreja, mas nunca mais foi vista. Até 29 de março, 2 dias depois, a família de Megan não tinha notícias dela. Ela não tinha ligado ou dado notícias como costumava fazer. Sua família ficou preocupada e registrou um boletim de pessoa desaparecida. No mesmo dia, o carro dela foi encontrado estacionado na entrada de uma trilha na Church Street em Lee.
Foi relatado que não apenas o carro dela foi encontrado estacionado na entrada da trilha, mas o carro estava realmente bloqueando a entrada para a trilha, uma pista muito estranha que os investigadores parecem ter ignorado. Quando os detetives começaram a colher depoimentos dos moradores locais, eles descobriram que o carro da Megan havia sido deixado ali desde o dia 27. Um mau tempo havia devastado a área desde o desaparecimento da Megan, e foi relatado que chuvas terríveis, tempestades, ventos fortes e neve haviam chegado. Durante todo esse tempo, o carro da Megan foi deixado lá, aparentemente intocado. A polícia revistou o veículo e descobriu que ele havia sido deixado destrancado. Praticamente tudo que se sabia que Megan estava carregando consigo havia desaparecido. Suas chaves, laptop, telefone, chave do hotel, carteira e seu bicho de pelúcia favorito estavam todos desaparecidos. Foi quando os amigos de Megan perceberam que algo estava errado, mas parece que a polícia ainda estava em grande parte despreocupada. Os investigadores alegaram que não tinham motivos para suspeitar de jogo sujo, mas sua família negou essas alegações. Ainda assim, os detetives vasculharam cada centímetro quadrado da área ao redor em busca de Megan, mas não encontraram nada. Eles enviaram equipes de busca, drones, cães farejadores e até equipes de mergulho para procurar em todos os corpos d'água próximos, mas não encontraram um único vestígio de Megan. Após o seu desaparecimento, moradores locais, amigos e entes queridos continuaram a procurá-la por várias semanas. Cartazes de pessoa desaparecida foram colocados por toda a cidade, com um foco particular no início da trilha onde ela havia desaparecido. Mas é aqui que as coisas ficam extremamente interessantes. Dezenas de cartazes de pessoa desaparecida foram colocados ao longo da trilha onde o carro de Megan foi encontrado. Mas não mais cedo do que os cartazes foram pendurados, todos eles foram arrancados. Todos acharam isso estranho, afinal, quem iria querer arrancar tantos cartazes de pessoa desaparecida? Seus entes queridos devolveram todos os cartazes para os postes e árvores onde eles estavam, apenas para todos serem arrancados novamente em questão de dias. Não sabemos quem foi o responsável por pendurar todos esses panfletos, mas quem quer que fosse estava se cansando dos jogos. Então eles decidiram instalar uma câmera de trilha para tentar pegar quem estava fazendo isso. Bem, isso também não funcionou. Desta vez, não apenas todos os cartazes foram arrancados, mas a câmera de trilha foi roubada, levando todas as filmagens junto com ela. Mas foi por volta dessa mesma época que os detetives tiveram sua primeira e única descoberta no caso dela. Megan foi encontrada. Em 1º de setembro, mais de 6 meses depois de Megan ter desaparecido, ela foi encontrada, mas não da maneira que os investigadores esperavam. Foi anunciado que seus restos mortais foram localizados na Fox Hollow Drive, cerca de 6 minutos de carro do início da trilha onde ela presumivelmente desapareceu. O único problema é que sua descoberta ainda não forneceu nenhuma pista. Não havia sinais de luta e nenhuma evidência deixada para trás, além de seus restos mortais, obviamente. O corpo de Megan foi enviado para o médico legista local e eles levaram bastante tempo para confirmar que os restos mortais pertenciam a Megan. No final, após essa confirmação, tudo que eles conseguiram concluir foi que Megan tinha tetrahidrocannabinol em seu sistema no momento de sua morte, mas nada mais. Isso obviamente não teve nenhum papel em como ela perdeu a vida, o que significa que o exame foi essencialmente inútil. Não havia sinais óbvios de trauma, nem havia ossos quebrados. Não havia nada em seu sistema ou por perto para sugerir que ela tinha tirado a própria vida ou que alguém tinha tirado a vida dela. Era um mistério total o que tinha acontecido aqui, e todo esse tempo depois ainda não há indicação do que pode ter acontecido com ela. Mas as coisas ficam interessantes quando você ouve sobre os comentários que a família e amigos dela fizeram sobre o seu desaparecimento súbito e inesperado. Muitos amigos de Megan acreditam que ela pode ter sido perseguida. Parece que esses rumores são baseados no fato de que ela estava agindo de maneira tão estranha nas semanas que antecederam o seu desaparecimento, mas ninguém revelou quem poderia estar seguindo-a. A suposição natural aqui é que o perseguidor poderia ser a mesma pessoa que a estava assediando na escola, e isso certamente é uma possibilidade. A viagem da escola dela em Nova York até a área onde ela foi encontrada durava apenas cerca de 3 horas. Na verdade, Megan desapareceu em um domingo, então o suspeito, sendo um funcionário da escola, nem mesmo precisaria faltar ao trabalho para encontrá-la e segui-la. O homem poderia ter rastreado Megan, tirado a vida dela e facilmente voltado para casa com tempo de sobra, e nenhum de seus colegas de trabalho seria mais sábio.
A trama só se complica quando você ouve um comentário do irmão de Megan logo após o desaparecimento dela. Os dados do sistema de posicionamento global foram retirados e parece que isso veio do celular dela, mas honestamente não consegui confirmar de onde esses dados foram realmente retirados. Estou apenas supondo aqui, mas os dados sugerem que Megan nunca chegou ao parque na rua da igreja. Sim, o carro dela foi obviamente encontrado lá, mas os dados do sistema de posicionamento global mostram que Megan nunca esteve perto daquele parque quando ela desapareceu. O movimento do sistema de posicionamento global dela parou a vários quilômetros do parque e eles nunca mais se moveram depois disso. No entanto, o carro dela foi encontrado estacionado bem na entrada da trilha na rua da igreja. Eu não sei sobre você, mas isso obviamente significa que o carro da Megan foi movido depois que ela perdeu a vida. No entanto, a polícia diz que não encontrou evidências que sugerem que houve crime. Eu nem consigo encontrar palavras aqui. Isso é o mais claro possível quando se trata de crime. Quer dizer, o que eles poderiam pensar que aconteceu aqui? Quer dizer, a Megan voltou do além para simplesmente dirigir seu carro 3 milhas de distância? Alguém teve que ter dirigido o carro dela até o início da trilha naquele dia. Mas quem era essa pessoa e por que ela se deu ao trabalho de mover o carro dela continua sendo um mistério. Desde o seu desaparecimento, as contas bancárias de Megan permaneceram intocadas. Nenhum dos seus cartões foi usado. Então, mesmo que todos os seus pertences tenham desaparecido, não parece que o suspeito tentou roubar mais nada dela, o que basicamente descarta o roubo como um motivo, na minha opinião. A polícia fez uma busca por DNA e impressões digitais no carro dela, mas os resultados nunca foram registrados publicamente. Parece seguro assumir que nada de valor foi encontrado aqui, ou a pessoa responsável já teria sido levada para interrogatório e não há menção de que isso tenha acontecido. A última atualização que consegui rastrear foi de dezembro de 2022 e parece que a polícia ainda tem o caso apenas classificado como um caso de pessoa desaparecida, e não parece que o desaparecimento de Megan está sob investigação por mais tempo. A causa de sua morte nunca foi reclassificada como homicídio, mesmo que isso seja claramente o que aconteceu aqui. Embora os investigadores nunca tenham determinado exatamente o que aconteceu, eles nos deram todos os motivos para acreditar que o caso agora está encerrado, e parece que eles não se importam nem um pouco em chegar ao fundo das coisas. Tento permanecer otimista em casos como este. Talvez a polícia investigue as coisas mais a fundo se encontrarem novas informações, mas, por enquanto, parece que eles estão satisfeitos em rotular isso como nada mais do que um acidente misterioso. Isso é seriamente devastador, tanto para Megan quanto para seus amigos e familiares, mas com um departamento de polícia tão determinado a encerrar o caso, não há realmente muito mais que possa ser feito. Como está, a família e os amigos de Megan acreditam que provavelmente conhecem o assassino dela e adorariam revelar o nome dele. Mas infelizmente, sem nenhuma evidência concreta, não podemos sair por aí apontando dedos. Todos os seus amigos mais próximos acreditam que a pessoa responsável é provavelmente o homem que a vinha assediando na escola nos meses que antecederam o seu desaparecimento. Mas simplesmente não há nada que possa ser feito se a polícia não estiver disposta a levar essas alegações a sério. Em casos como este, eu geralmente gosto de incluir um número de caso e um número de telefone no final do vídeo, pedindo para vocês ligarem se por acaso tiverem alguma informação. Mas, com uma força policial que é claramente incompetente, seria apenas um desperdício de fôlego. Talvez um dia o caso de Megan seja resolvido, mas por enquanto nos resta nada além de perguntas sem resposta e uma montanha de evidências que sugerem que alguém certamente estava seguindo Megan naquele dia. E é quase garantido que ela encontrou seu fim nas mãos de um colega de trabalho sanguinário. Escolho acreditar que a verdade eventualmente virá à tona. Quase sempre vem. Mas por enquanto, o caso de Megan Maroney é apenas mais uma tragédia desoladora e decepcionante. Obrigado a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo, qualquer comentário. Isso ajuda o canal muito mais do que você pode imaginar. Se você quiser ajudar financeiramente, pode fazer isso clicando no botão azul de participar abaixo ou comprando uma caneca de histórias de crimes reais em TyKnots.com. Mas com isso, meu nome é TyKnots e eu te vejo no próximo vídeo.